Olá, paz do Senhor, muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Agradecemos ao Senhor pela sua vida, por ter estado conosco durante o trimestre passado e hoje iniciaremos um novo trimestre na presença do Senhor, trazendo aí um importante assunto para vocês que debateremos durante esse trimestre. Nós aprenderemos nesse trimestre o ataque contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a vinda de Cristo. Você é convidado a estar conosco meditando nos principais versículos da lição na sua tela. Nós traremos também breves comentários e nós adentraremos nesse trimestre, pela graça do Senhor, juntos nessas impressionantes lições que nós vamos estudar durante esse trimestre, né? Que o Senhor Deus possa nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender mais e mais da tua palavra. Eu te convido a ficar conosco, a ganhar tempo e aprendermos juntos o conteúdo da lição. Pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós traremos o aprendizado para você. Nesse trimestre, então, como dissemos, nós vamos avançando, porque é uma lição muito importante, ela é uma lição para ser praticada nos dias odiernos. Nós temos aí, verdadeiramente homens de Deus que se dedicam para trazer este estudo para nós e nós então faremos aqui os comentários. Olha, a mensagem respeita os subtópicos, os tópicos, a dinâmica de cada lição estudada. Permaneça conosco até o final e Deus abençoará rica e poderosamente o seu ministério. Olá, paz do Senhor! Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e esse é o seu canal EBD Viva. Você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, você se inscreva, compartilhe o nosso material, clique no sininho. Eu peço a você, para manter o nosso canal de pé no ar, que você possa compartilhar o nosso material em nome de Jesus. Faça isso, é muito fácil, Você abençoa outras vidas compartilhando o nosso material. Inclusive as nossas aulas anteriores também estão organizadas em playlists dentro do nosso canal. Aí você então veja, #compartilha que Deus vai abençoar a sua vida. Hoje nós estudaremos a primeira lição então desse trimestre e o assunto dessa lição de hoje é a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Vamos aproveitar o tempo e ir diretamente para o nosso texto áureo, que encontra-se registrado em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos à verdade prática? De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Deus adverte por meio dos profetas que nos últimos dias a apostasia chegaria e que o inimigo de nossas almas estaria no ataque, nas esferas tanto espiritual como social, e que só pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra e da oração com as armaduras espirituais que podemos vencer as astutas ciladas do maligno. Vamos à leitura bíblica em classe de hoje? Encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Hoje então, irmãos, nós veremos em nossa lição que a igreja está sob ataque direto, sutis de Satanás, e eles são perspicazes também.
Nesse trimestre nós estudaremos então sobre as sutilezas, né, de Satanás, como nós dissemos, e para desenvolver esse importante tema, irmãos, nós contaremos com o comentário do pastor José Gonçalves. Ele é mestre em teologia e ele é escritor, né, articulista e também líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Vamos aos objetivos da lição? Mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás é o número 1. O número 2 é descrever a natureza do ataque. E número 3, elencar as esferas do ataque. 3 pontos que estão coadunando aí com os tópicos das lições. E por fim, pontuar os instrumentos de proteção da igreja, o tópico 4. Irmãos, em tempos, Satanás, nosso adversário, planeja ataques contra a Igreja de Cristo. Nesses últimos dias, os seus ataques sutis, eles se revelam, como nós dissemos, muito sorrateiros, né? Os antigos diziam que o Satanás ele entra com sapatinhos de algodão, né? E é verdade. Quando muitos percebem, já é tarde demais. A nossa palavra-chave de hoje é sutileza. E nós trazemos aí que tem na referência do mestre, né? Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Este adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Pois bem, vamos à introdução da nossa lição de hoje? Nesse trimestre, irmão, nós estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isto acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Isso é fato. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do inimigo, sendo perseguida, humilhada, mas nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma e com a mesma metodologia, e também nem com a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, o inimigo de nossas almas, Satanás. E nada de subestimar o inimigo, pois ele é sagaz, conhece o céu, Deus e sabe fazer o trabalho para matar, roubar e destruir. Por isso, essa lição nos adverte a nos munir, porque todo-poderoso é quem? É Deus. E as armas espirituais para vencer o inimigo das nossas almas, nós vamos aprender aqui no tópico de número 1, a igreja sob ataque. Subtópico 1, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação, é que a oposição sistematizada às verdades cristãs, irmãos, cresceram nas últimas décadas, numa escala cada vez crescente. E em anos passados, as perseguições e conflitos bíblicos eram instrumentos usados. Hoje isso acontece de uma forma muito mais sagaz, muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. É isso mesmo. Neste trimestre, o nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo e também o alerta para o povo de Deus como um fato de fácil observação nas Escrituras que nós trazemos é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que o povo fosse avisado. E Deus usava os seus profetas para trazer alertas, advertências, que vinham sempre. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas como a grupos. Vamos ver Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 18? Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele está fazendo uma pergunta, ele ocultará isso? Não, Durante a monarquia, esses avisos e advertências viram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas, então. Sabe, irmãos? Vamos lá ver em Daniel, capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja.
O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:1, que está lá no início da nossa lição. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido a seu povo perigos que o cercam. Vamos lá ir para o subtópico 3 agora então. A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria, irmãos. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e foi registrado nas Escrituras Sagradas. Deus nos avisou. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Vamos conferir, irmãos? Atos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos filhos sonharão sonhos. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, que está em 2 Timóteo 3, de 1 a 7. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, imagine nós, irmãos? 1 Coríntios 10, 11, vamos ver aí. Tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? A sinopse número 1 então traz o seguinte: a igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nessa reta final. Tópico de número 2, a natureza do ataque. Subtópico de número 1, o ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios, como nós vimos na lição bíblica. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, que é Satanás e seus demônios. A maioria dos inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, nós podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Meu Pai. Vamos para o subtópico número 2. O ataque é de natureza moral. Outra coisa que ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. Vimos que é espiritual, agora moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas, como nós vemos aí na lição, no versículo 2 da lição. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra, irmãos, a esfera moral desse ataque quando ele faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo grego, syneudesis, usado aqui para consciência,
é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Ele então, essa consciência, se tornou insensível, né, entre o certo e o errado. Sinopse 2, nós podemos classificar os ataques de Satanás a partir de duas naturezas, a sobrenatural e a moral. Um subsídio aí da lição do mestre. O apóstolo insiste que nós devemos andar nos caminhos de Jesus, que nós recebemos para ficar arraigados, edificados, firmados de maneira como nós fomos ensinados. Entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás, irmãos, é outra. É sempre contra tudo que cremos, pregamos e praticamos e vivemos. Às vezes, há alguns pontos em comum entre eles e nós, e nisso reside o perigo. Por quê? Porque eles entram, né, o erro. Depois de expor de forma de agir os falsos mestres, ou seja, o uso de alguns métodos que eles usavam para desviar o povo da fé cristã, o apóstolo faz uma séria advertência. Qual é? Tende cuidado. Colossenses 2:8. Devemos cuidar da liberdade que recebemos em Cristo Jesus, pois a mensagem do Evangelho ela é sempre simples e qualquer ser humano, independente do seu preparo intelectual, da sua cultura, ou da sua origem, ou de seus pendedores, consegue entender. Basta dar lugar ao Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Vamos ao tópico de número 3, as esferas do ataque. A esfera religiosa, primeiro o subtópico 1, né? É importante tratarmos aqui das esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja, né, irmãos? Isto fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé, né, como está escrito na lição bíblica de hoje. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo aos cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Ei, meu Pai do céu! Não é de se admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Mas, irmãos, contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim, né? E eu também. Tiago 4,7, o que lhe diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um versículo extra-lição. Vamos ficar apercebidos para que nós possamos então ter o discernimento de espírito, pois no subtópico 2 traz logo a esfera social, né? Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais importante. Nesses últimos anos temos visto, ouvido, né, Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família, que é a célula máter da sociedade. A família brasileira foi atacada, especialmente a família cristã. Nós estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Nós precisamos acordar para essa realidade, pois, atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, igrejas fortes. Sinopse 3, podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, como aprendemos. Então, a primeira é a religiosa e a segunda a social. Vamos também trazer para os irmãos mais um auxílio teológico aí da lição de mestre, né? Discernimento. Deus deu a Israel profetas legítimos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mesmo no reino dos profetas, Deus permitiu o surgimento de falsos profetas. Então, como identificar o falso do verdadeiro? O texto sagrado
nos diz que profeta ou sonhador, te deram sinal ou prodígio. Isto fala mais de sinais grandiosos que podem impressionar os incautos. O termos vamos após outros deuses de Deuteronômio 13:2 mostra tratar-se de milagres estranhos. Qualquer um, portanto, mesmo com o mínimo de discernimento, tem condições de discernir a fonte desses aparentes milagres. Quem realmente experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. Não, jamais. Subtópico de número 4, a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo, ou seja, a palavra de Deus e a oração. São os antídotos. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto, olha aí, contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra, nós estaríamos desarmados. Como soldados, como que nós vamos para a guerra sem a arma? Não tem como. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícias no manuseio da palavra de Deus. Vamos ler aí em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É isso aí. Subtópico 2, a prática da oração. Outra ferramenta, então, palavra e oração, apontada pelo apóstolo, a qual já referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar? Portanto, irmãos, persevere na oração. Uma arma espiritual importante contra as sutilezas. Então busquemos aí a oração, o jejum e vigilante sempre. Vigiai, Mateus 25:13, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sinopse do tópico 4, estamos chegando aí já ao final. O apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas, como aprendemos, que a igreja deve usar contra esse ataque. Então, é a palavra de Deus e a oração. Concluindo a lição de hoje, nós vamos aprender que nessa lição nós vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Precisamos nos conscientizar como os cristãos que devemos estar vigilantes nesses últimos dias, que é preciso cuidar da nossa vida espiritual, lendo a palavra de Deus de maneira disciplinada e cultivando uma vida de oração, Precisamos estar conscientes do nosso papel aqui na terra, que é o papel do ID, pregar o evangelho a toda criatura. E para que nós possamos pregar o evangelho, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, selados pelo Espírito Santo, lendo e meditando na palavra de Deus, orando e confiando no Senhor, pedindo a Ele que aumente a nossa fé a cada dia, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Com isso, irmãos, coloque a sua classe nas mãos de Deus, as vidas que Deus colocou nas suas mãos para você ensinar. Você peça ao Senhor para cuidar delas e para que você seja a boca de Deus para os irmãos aqui na terra, proferindo aquilo que Ele tem para passar por meio de você na sua sala de aula. E você, aluno, abra o seu coração para aprender cada dia mais e mais essas lições que têm acontecido no decorrer dos trimestres do ano. No dia a dia, na escola dominical, é que nós aprendemos a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. E a escola dominical é o alicerce da igreja que cresce. Nós precisamos estar revestidos pelo poder de Deus para seguirmos firmes e vencermos o inimigo que ronda ao nosso derredor, bramindo, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos defender. Vamos agora à nossa meditação final, que encontra em Salmos, número 128, versículo de 1 a 6.
o salmo da família. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que tu nos destes de iniciar mais um trimestre. Renova as nossas forças, abençoa que nós possamos, Senhor, nesse trimestre, estarmos unidos, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, Pai do céu, ó Senhor Deus, Deus Altíssimo, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te enaltecemos, porque tu és um Deus poderoso, um Deus que está com as suas mãos estendidas, prontas para nos abençoar. Sê conosco, nos ajuda, nos abençoa e abençoa, Senhor, para que nós possamos ter consciência que somos dependentes de ti e sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter ficado até agora conosco. Muito obrigado de coração. Domingo que vem estaremos novamente aqui para aprender mais uma porção da Palavra de Deus. Muito obrigado.